agora eu vou chamar para essa segunda mesa, que vai falar sobre o desafio com o VSR e a importância da prevenção. E, gente, só quem passou o susto com o filho que teve ali a bronquiolite, né, a chamada bronquiolite, sabe o quanto ele assusta e desestabiliza e muda toda a rotina, ainda mais quando tem esses surtos, né, que a gente fala. Então, por isso, eu falo sempre que esse painel, né, ele vai falar da prevenção, que é um pouco que a gente aprendeu, né, durante todo esse período da pandemia. E para essa conversa que tem o patrocínio de AstraZeneca, eu convido um time super especial. A doutora Isabela Balalai, que é pediatra, infectologista e secretária da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, que prazer novamente tê-la aqui. Queria chamar a Rafa, que é a representante. Quem fugiu desse vírus, né, Rafa? Será que tem alguma mãe que fugiu desse vírus? Eu não fui, não. Então. Bom, a Rafa é a mãe do Rocco e do Leon. Eu queria chamar também aqui a Tatiana Marques, que é consultora de brand pessoal e imagem, voluntária da ONG Prematuridade. E mãe do Martim, prematuro de 28 semanas, que hoje está com 5 anos. E para mediar esse papo, a Ana vai voltar aqui para falar com vocês. Imagina. Vai lá. Meninas, obrigada, doutora Rafa. Tudo bom, Tatiana? Bom, gente, vou começar aqui. Quem aqui já teve contato com VSR, bronquiolite? Já. Pois é. É porque a maioria não sabe que teve. Pois é. Pois é, doutor, e aí, doutora, vou até começar já por você, né? A gente está aqui num momento, né? A gente teve uma alta, né, grande, mas o que é o tal VSR, esse vírus sincicial respiratório, que tem esse nome difícil, sintomas, aí dá um panorama para a gente. Então, ele está muito famoso agora. Primeiro, bom dia a todo mundo, esqueci dessa parte. Ele está famoso agora, todo mundo está vendo. Infelizmente, as nossas UTIs estão sem vaga pediátrica, as emergências estão lotadas e nós temos 3 coisas na UTI. Covid-19, porque nossas crianças não estão vacinadas. VSR, porque não existe vacina para o VSR, mas há de ter. E influenza, porque as nossas crianças também não foram se vacinar. Dito isso, o VSR é um vírus como a influenza, como a Covid-19. É claro que a Covid-19 matou muito mais do que o VSR, mas as pessoas... eu falei, está famoso, né? Incrível é que a Covid não ficou famosa. E o VSR, nessa época, por isso que eu brinquei, quem não levantou a mão é porque não sabe, nenhum de nós deixou de ter contato com o VSR. Toda sazonalidade que começa, já começa janeiro, fevereiro fraco, a partir de março ele começa e ele chega no pico, justamente na mesma época que a influenza, né, da gripe, que é no mês de outono e no mês de inverno. E quando ele vem pesado, ele, assim, para vocês terem ideia, aos 2 anos de idade, muito raro uma criança não ter tido VSR. Por isso que vocês já tiveram menos de 2 anos de idade, vocês já tiveram VSR. E o importante é a gente entender que todo e qualquer vírus é muito grave para a criança. Principalmente para aquelas menores de 2 anos, principalmente para aquelas que nascem prematuramente. E, doutora, é possível diferenciar uma infecção pelo VSR, por exemplo, de uma gripe por influenza, da Covid? Os pais Bom, Ana Paula, e agora eu não tenho laboratório de análise, nada disso, tá? Mas vou fazer, assim, um dos motivos da gente estar vivendo esse momento em que todo mundo está falando do VSR, porque essa situação que está acontecendo agora sempre acontece. E, né? Mas ela está no jornal, tá. É por isso que eu digo que a gente precisa muito de vocês. Porque as pessoas precisam saber para buscar a prevenção. Se eu não estou vendo na revista, no jornal, não existe. Só o pediatra fica nervoso. O pediatra fica muito nervoso. Porque contra vírus a gente não tem nada. Nada. Não existe remédio para vírus, exceto influenza.
mas que não é uma medicação de rotina, né? Então, tua pergunta. Sou... Se tem como... Tá? Não deixa, não. Se tem como diferenciar uma infecção... É a propaganda do laboratório de análise. Um dos motivos de estar conhecida, além de jornal, etc e tal, é que agora, por causa da Covid-19, o laboratório privado está oferecendo o famoso painel viral. É inacreditável, né? Gente, eu queria tanto que elas soubessem tudo que eu queria que elas soubessem, não só o que está sendo implantado na cabeça de vocês, por mal ou por não mal. O painel é ótimo, vocês saberem, mas, nossa, quanta coisa vocês estão ouvindo, deixando de vacinar seus filhos. A gente reza todo dia por cada uma das crianças. Sabe quantas crianças morreram até 28, né, de fevereiro? Não tem 29. Até 28 de fevereiro da Covid-19? Só 96. Só 96. Quanto é que a meningite meningocócica mata por ano de criança? Que vocês morrem de medo de meningite? De criança eu não sei, mas somando adulto, criança, adolescente, cachorro, periquito, papagaio, tudo que morre de meningite meningocócica, não chega a 300. Por ano. Bom, propaganda do laboratório, sabe quem trabalha com vacina? Não perde a oportunidade. E é isso, a oportunidade, nossa, com essa galera aqui, é tudo. E aí o painel está fazendo a gente saber que é VSR. Porque seus filhos tinham VSR, ou já tiveram, enfim, cada um aqui numa fase, e você não sabia. Se você não sabe, se você não vê, ele não existe. Então, isso é bom, porque não tem, respondendo essa pergunta, não tem como diferenciar se é Covid, se é sincicial, se é influenza, se é adenovírus, e tem muito mais vírus causando quadro viral hoje. Esses 3 são os principais que levam à internação, que levam à necessidade de UTI, intubação. Quem quer ver o filho entubado? E Rafa, não sei se todo mundo sabe, mas a Rafa ela teve um episódio ali com o Rocco, né? Infectado pelo VSR. Conta pra gente como é que foi, como que você entendeu ali que estava uma coisa muito errada. Bom dia para quem chegou depois, né? Eu abri aqui a nossa manhã. Então, o VSR é o vírus sincicial respiratório, porque elas já começaram com o apelido. Eu nem sabia o que era, gente. Eu tinha um filho de 1 mês, eu morava em São Paulo, a gente foi transferido para o Rio. Eu estava morando de favor na casa de uma amiga, e meu filho tinha 30 dias. Fui ver uma casa junto com uma corretora. Ela foi me mostrar uma casa. E a gente adora indicar pediatra. Adora. A gente adora. Anota o número do meu pediatra. E aí, por acaso, ela compartilhou. Anota o número da minha pediatra. Falei, tudo bem, mas estava com o bebê na boa. E ele começou a tossir. 5 da manhã, quando ele não conseguia mais mamar, meu marido começou, não leva para o hospital, porque vai pegar outras coisas, aquela discussão. Eu falei, eu vou ligar para a pediatra da corretora. E liguei, 5 da manhã. Eram 4 e pouco mesmo. Eu falei, oi, doutora, Renata Lerner. Falei, doutora... Linda, maravilhosa, minha amiga. E aí, eu falei, doutora Renata, eu me chamo Rafaela, eu estou atrás de um imóvel, mas você não vai poder me ajudar nisso, eu preciso de outra coisa. Meu filho tá... Ela vai agora. A gente foi na hora para o hospital. E fez a chapa, não sei, se chapa é coisa de véia. Como é que chama chapa, doutora? Raio-X. Raio-X. Só falta dizer bater o retrato, né? Ai, que velho. Mas tudo bem. Aí bateu a chapa. Não, ela falou, vamos fazer o tal do painel viral, vamos torcer para não ser o vírus sincicial respiratório, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Quando saiu o painel, não, sincicial respiratório. Daí, fui para 10 dias de UTI. Eu realmente não tinha essa informação. Eu queria, nessa minha primeira maternidade, isso foi com meu filho que tem 6 anos, tá, gente? Eu queria ser uma mãe cool, eu queria pegar a chupeta, passar no chão assim e fingir que eu era muito descolada. Podem pegar o bebê. Pega o bebê. Não, mas assim, sabe, pega o bebê, leva o bebê. E eu não tive o cuidado mesmo, sabe? Visitem na maternidade, porque, no fundo, alguma coisa dentro de mim falava,
estão espirrando em cima do meu bebê, mas eu não conseguia falar. E depois dessa experiência, primeiro que eu virei, assim, estou fazendo a campanha, fiz uma live com o Ministério da Saúde, com o doutor Renato Kifuri. Eu sou uma entusiasta da ciência. Ela tá só com a minha turma. Pelo menos eu tô... Mas é isso. Depois eu virei essa entusiasta da informação, para a gente saber como se prevenir, no caso que não tenha vacina, da vacinação, da ciência, combatendo fake news, porque eu acho que a gente chegou até aqui depois de uma pandemia, a gente tem uma diminuição de vacinação, gente. É louco, é insano, é criminal. Eu diria que é criminal. Hã? Já existem 3 casos de pólio no Brasil. Pode continuar. Paralisia infantil. Então, assim, é criminal. E o que eu tenho meus recursos na internet, eu tenho meu pequeno alcance, assim, e eu estou gritando, eu estou junto com... Fiz campanha, porque, assim, é inacreditável. Eu, sinceramente, eu tenho uma história... antes do morfológico, que a gente falou no painel, eu fui deitar para rezar, para pedir saúde, as 2 vezes para os meus filhos, e eu não consegui, porque eu de alguma maneira, dentro das minhas rezas e crenças, eu falei, eu quero vir o filho que eu preciso ter e que eu posso. Então, eu não tive nem essa audácia de pedir saúde, perfeição, que já é uma palavra horrorosa. Ai, que bom que venha com saúde. Tá, mas talvez muitas mães, o filho não vem com essa saúde e elas estão lá para maternar. Então, porque isso não dependia da gente. Agora, quando depende dos meus cuidados e eu me sinto negligente, não queiram passar por isso, porque eu me senti negligente, né, com a minha família inteira, e a culpa é muito grande. E aí meu filho teve esses 10 dias, melhorou, mas foi um trauma, eu digo, foram os piores dias da minha vida. Ela não foi negligente. Não tem como se proteger do vírus sincicial respiratório. Lembra da pandemia da influenza? Vocês lembram disso? 2009, 2010, né? Então, eu atendo mais de 200 escolas privadas no Rio de Janeiro. Eu já fui chamada até de comunista por adolescentes. Porque eu cuidava do protocolo da Covid. E o adolescente estava saco cheio de mim. Essa doutora é comunista. Piraram todos. Whatever. Quem tem filho na creche aqui? Qual é o lugar? Quem é o maior transmissor do VSR e da influenza? Menos da Covid. As crianças. De quantos anos? Menos de 5, né? Adulto é o menos transmissor. Aí eu estava falando da pandemia da Covid, da influenza, e o meu bebê, o meu terceiro filho, gente, todos os meus filhos tiveram VSR, ok? Tem 4. Meu neto também já teve, e a pequenininha a gente nem testou. Assim, eu estava esperando o táxi numa cidade do interior da Bahia para ir embora, para ir para o aeroporto, etc. E tal. Estava eu, a babá e uma amiga. E a babá estava sentada esperando o táxi, né, com o bebê no colo. Quando eu vinha uma mãe com uma criança na mão. Eu corri, peguei o meu bebê do colo da babá e levantei. Rei Leão. A criança pequenininha ia beijar meu filho. Mas, maluquice? É isso que eu estava na pandemia, porque se não tivesse, talvez não tivesse pensado. Então, assim, qual é o apelo que eu faço para vocês? A creche é um lugar super seguro. Eu trabalho com creche há mais de 30 anos. Eu nunca vou falar mais do que isso. Sempre vai ser pro resto da vida mais de 30 anos. Trabalho pela saúde dessas crianças, do ambiente, de blá, 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 blá. Eu tenho certeza, meus netos estão na creche, meus filhos todos foram para a creche. Mas, gente, não leva com febre. Jura que vocês querem mesmo uma creche saudável? Estou falando vocês, estou falando?
dá Tilenol. Né? Porque fala Tilenol. Paracetamol. Dá paracetamol. E mandar para creche, você está enganando quem? Você gostaria que a outra fizesse isso? Está enrolado? Gente, eu criei 4, 2 ainda estou criando, são adolescentes. Minha vida é uma loucura. E, doutora, você falou que... Agora, culpa, nem pensar. Estava na creche? Não, mesmo não. Mas aí, só para completar, aí, doutora, que vem a minha fala de a sociedade não está pronta para a gente, porque vai avisar no seu trabalho que você não vai trabalhar. Uma coisa é você falar que seu filho está na UTI, porque daí, beleza, está com cicial, está entubado, nossa, tadinha da funcionária, ela está com o filho entubado, mas vai dizer, o filho está com febre, ou um pai... Porque chega da gente também, né? O pai falar, gente, eu vou sair dessa reunião porque meu filho está com febre. Então, assim, enquanto a sociedade também não estiver pronta... Vou brigar por isso, ó. Para a família, é aquilo. Junto nisso. É nós. É nós. É nós. Você sabe que nós no Rio é com X. É nós. É nós. É isso mesmo, mas a gente tem que ajudar vocês. E assim, muito complexo. O que a gente tinha que estar fazendo na creche agora? Vocês vão me matar, vão me chamar de comunista. Tinha que estar usando máscara. Você acha que eu tenho coragem de falar isso? Melhor que apagar isso no vídeo. E, doutora Isabel, você falou que é quase impossível, né, proteger. Tem medidas, claro, né, quando um está resfriado, não mandar, né, se você pode, né, não mandar o seu filho para a creche, né? Mas também tem uma forma de proteção que eu acho que até é importante a gente deixar claro, que não é a vacina, né? Mas que no caso, por exemplo, das crianças mais, né, vulneráveis, né, como a gente falou dos prematuros, que a gente vai até entrar com a Tatiana, existe uma forma, né, de você proteger. Então, Ana Paula, já há muitos anos, né, a gente pediatra, quando começa a falar de VSR, a gente tem muito medo. Porque gera em vocês, obviamente, a busca pela prevenção. E aí vocês chegam lá na clínica de vacinação, no posto, e vocês estão procurando, eu quero a vacina. E a gente não tem ainda, mas teremos, se Deus quiser, até esse ano, lá fora já deve começar, a prevenção para aqueles que não são, como você falou, mais vulneráveis, que vulneráveis todos são. Mas, apesar de tudo, o que a Rafa contou, o bebezinho dela tinha 1 mês. Não queira pegar VSR com 1 mês. Não vai ao shopping com a criança. E ao shopping? Eu fui no mercado várias vezes. Por isso que eu estou falando, eu fiz, eu sei. Só eu sei, mas não vai ao shopping, gente. Nunca vi. Sai do puerpério no shopping. Então, assim, existe, que não é vacina, é um anticorpo, né? Porque a vacina a gente toma e o nosso organismo produz anticorpos. Demora uns 10, 14 dias para isso. Por isso que vacina nenhuma é imediata. Por isso que se você pegar a gripe e tomou a vacina da gripe antes disso, porque a vacina não protegeu. Mas esse anticorpo, chama Palivizumab, está disponível no SUS, tem um fluxo, está disponível por qualquer plano de saúde. Aliás, digo a vocês, é a forma mais simples de fazer. Qualquer plano, pode ser baratinho teu plano, é obrigatório no rol da ANS. Então você pode fazer na rede privada através do plano de saúde. E claro, pagar por isso eu nem boto na minha lista porque eu só sou maluca. Mas de vez em quando eu recebo mães de crianças maiores que estão vivendo tudo isso e querem proteger seu filho. O Palivizumab é um anticorpo pronto. Então eu aplico esse anticorpo e a criança fica protegida na hora. Não é daqui a 10, 14 dias. Ela não tem trabalho nenhum, por isso que chama assim de prevenção passiva, imunização passiva. Aliás, passiva eu não faço nada. A vacina é ativa, eu tenho que
meu sistema imune tem que trabalhar. E aí, são 5 doses, porque você tem a sazonalidade do vírus sincicial, que não respeita muito isso, não. Às vezes ele começa, como eu já falei para você, mas ali é o pior momento. Esse anticorpo fica na criança por 30 dias. Então, enquanto tiver VSR, meu vírus circulando, eu tenho que dar o anticorpo. Senão, com 30 dias, ele zera anticorpo. Essa é a maior dificuldade. Talvez entre aí o momento que o plano de saúde é mais importante ainda. Porque marcar... Aliás, o plano de saúde também é complicado, mas nada é simples nessa vida. Mas é marcar, voltar lá na UPA para fazer, etc. e tal, porque você tem que levar o teu bebê a cada mês. Mas que bebê é esse? Não é a da Rafa. Por isso que a gente quer uma vacina. Mas para aqueles que... Se a gente... Estou vendo aqui o meu gráfico na cabeça. É o do Martim, que nasceu com 28 semanas. Então vamos ver a história do Martim. A grande maioria das crianças que pegam VSR não morrem. Podem até internar, que é menos, mas o prematuro e aquele que desenvolve uma doença, uma pneumopatia crônica, muito ligada, na maioria das vezes, ligada à prematuridade. Ou uma cardiopatia congênita, uma cardiopatia ligada à própria infecção pelo sincicial, essas têm uma gravidade grande, dias e dias de UTI, ventilação mecânica, que é entubar, né? E óbito. Então, não é um produto que dê para dizer vamos fazer para todos. Vocês querem ter noção de quanto custa? Que às vezes vem assim, eu quero pagar. Fala, cara, vamos lá. Custa 7, 8, depende do peso da criança, né? Ainda tem isso. Então, custa 7, 8 mil, gente, eu não sei exatamente, mas é na ordem disso, por mês. Você pode ter e querer, mas não é. Não é. Então, tudo que a gente quer é que os nossos prematuros, eles recebam o palivizumab e na maternidade o SUS vai. A dose da maternidade é a que menos falta. E é nas primeiras horas. Porque você está se sentindo culpada, que eu já falei que não precisa. Já tô internalizando. Você, mãe, pode levar o sincicial para ele, quando vai visitar na UTI. Então, mesmo na UTI, a criança não está 100% protegida. Aliás, por favor, faça o palivizumab para ele, tomem você a vacina da Covid, tomem você a vacina da influenza, para não passar esses outros 2 vírus que preocupam muito. E, Tatiana, o Martim nasceu de 28 semanas, né? Você me contou que ele ficou 77 dias na UTI. Como que foi que chegou para você essa informação sobre o VSR, sobre essa proteção que ele precisava receber, e ainda assim ele teve 2 quadros de bronquiolite, né? Conta um pouquinho aí para a gente sua experiência. Bom dia. A mãe de UTI acho que fica meio especializada um pouco em tudo, né? Que a gente escuta tanta coisa dentro da UTI e a gente foi muito prevenido no momento da alta de todas essas, né? Não recebam visitas e não era um exagero mesmo, né? A gente não queria ouvir a palavra reinternar, né? Reinternação é um fantasma que mãe de UTI carrega. A doutora pode pior do que internar. É pior do que internar, porque assim, eu tive um filho de 28 semanas que eu chegava no dia seguinte de manhã para saber se ele estava vivo, porque é um pouco isso. O prematuro, né, são 1 milhão de complicações e a gente vai dormir em casa, porque a gente não pode dormir lá com eles, então eu chegava de manhã naquela, tá bem, como foi a noite, quantas apneias, que a gente vira especialista em apneia, bradicardia e não sei o que, e monitor. E eu já ouvia muito essa questão, né? Cuidado, olha as visitas, não recebe pessoas em casa e tal. E a gente seguiu muito à risca.
Assim, minha mãe que me ajudou, se vacinou com a DTPA, eu acho, lá. DTPA, influenza. Exatamente, assim, a gente fez questão de quem estivesse com a gente fazer essa medicação, a gente não recebia visitas, teve gente que ficou de mal e não sei o que. Eu falei, gente, eu não fiquei confinada 77 dias com uma criança que nasceu, foi a 915 gramas, para eu reinternar com ele. Então, assim, a equipe foi muito firme na hora da alta, assim. E eu já saí com indicação de todas as vacinas, né, dessa medicação, tudo muito claro na nossa cabeça, assim. E aí fomos para casa. Nesse primeiro ano foi um confinamento máximo, assim. Eu ia para a pracinha literalmente fugindo das pessoas, né? Eu ficava, ai meu Deus, vão querer falar, não é? A Marcela deve ter vivido isso. Assim, a gente andava com um carrinho e falava, tem que socializar, tem que socializar. Aí eu falava... Rei Leão, a tática do Simba. Aí meu marido falava, gente, mas a gente tem que deixar a criança, né, interagir. Gente, mas o prematuro passou um espirro lá na esquina, a criança já tá aqui. Eu falava, não é possível. E aí você escuta, né, as pérolas. Nossa, mas esse menino tá sempre doente. Nossa, mas é tão fraquinho, não engorda. Mas por que você não dá um suplemento, uma coisa assim? Aí, biotônico. Teses todas, né, que a gente recebe. Mas por que não deu fórmula? Se você tivesse dado fórmula no UTI, não ficasse no leite materno, tinha saído antes. Aí, né, eu levo uma caloria vazia para casa, né? Não tem imunidade nenhuma. Já não consegue pegar a imunidade do último trimestre. Nasceu lá com suas 28 semanas. Gente. Doutora? Mãe é selvagem, mãe é selvagem. O que salva a criança no primeiro ano, a única coisa que ela tem é o anticorpo da mãe. Exatamente. O bichinho prematuro. Exatamente. E aí, falar como... bichinho ou não é legal? É carinhoso, tá? É carinhoso. E aí, pra responder a tua pergunta, assim, ele teve os episódios, depois de um ano a gente tentou colocar na creche, né? Porque eu voltei a trabalhar logo depois, né, da licença. Não tínhamos a licença estendida, que é um assunto importante que a gente tem que divulgar para as mães agora, né, de prematuros. Eu voltei a trabalhar, meu marido ficou trabalhando de casa com ele e a gente, depois de um ano, tentou colocar na creche. Só que aí, depois de 15 dias de creche, bronquiolite 1, né? E ele muito baixo peso. E aí para de mamar, e perde mais peso, e perdendo peso. A mãe já doida, né? Aí melhorou, não precisou internar, graças a Deus, não internou, graças a Deus, né? Porque também tinha todo esse cuidado. A gente estava acompanhado das vacinas, todo super em dia, né? A imunidade dele, mesmo dentro do quadro dele de prematuro, era uma imunidade boa, que a gente fez, tudo, estava tentando fazer tudo certinho, voltou para a creche. Melhorou, voltou para a creche. Bronquiolite 2. Aí, na época, eu falei, gente, eu não vou deixar essa criança na creche agora. Vamos parar um pouco com isso, porque aí, de novo, toda aquela medicação, tudo, e perde peso, e aquele drama, enfim. Aí, tiramos um pouco de novo, e na hora de voltar pra creche, pandemia. Gente, agora vamos levar do jeito que dá. Mas o prematuro, a gente tem esses fantasmas. Ele tá com 5 anos, gente. Tem uma febre, eu já fico, ai meu Deus. Aí a pessoa especialista, ai, será que é influenza? Será que não sei o que? Será que não sei o que? Mãe vira especialista em tudo, né? Ainda mais de prematuro. Sim. E, doutora Isabela, a gente tem aqui 2 cenários, né? Então, o Rocco, que não era prematuro e precisou, né, de internação. O Martim, prematuro de 28 semanas, que recebeu, né, o anticorpo e não precisou de internação em nenhuma das 2 vezes. Em que casos, né, uma criança realmente ela vai precisar, né, de internação? E aqui a gente reforça, né, a importância da proteção ali no caso que o Martim, né, pôde receber, o Rocco não, mesmo sendo um prematuro, né? Pois é. Vou te dar uma sugestão. Você podia fazer um bate-papo sobre ser ou não ser. Meu filho vai para creche? Adoro. Já falei que faço isso há mais de 30 anos. Mas eu ainda defendo, hein, doutora? Tem muito Eu mais pontos defendo, positivos já do que falei que ainda tô na negativos. creche, Eu fiz mas- muita força para ele ficar. Ser ou não mas ser? é que... Não super sou creche. Então, o bebê que vai para a UTI é aquele que vai apresentar uma, como é que eu falo isso simples? Uma respiração pior. É aquele que não vai conseguir fazer a sua própria oxigenação. E ele começa a não conseguir, a respiração não é efetiva. Então, esse... Na costela, tem um negócio da costela. E ó, fúrcula. Quer ver? Mãe manda foto, né? Aí eu falo,
vídeo, né? E aí ela manda o vídeo para a criança assim, meu nome é fúrcula, é aqui. Então, assim, afundando a fúrcula e cuidar, que é a barriguinha tum-tum. Mas o que eu recebo de barriguinha, que é a criança mesmo que tem uma respiração mais abdominal, né? Então vamos com calma. Olha pro seu filho agora que ele tá bem, decora, faz o vídeo, printa. Respiração normal dele. Agora, quando ele começa, aqui não afunda, a não ser se eu fizer isso, né? Um esforço. Então, quando esse esforço afunda aqui e mostra as costelas e... Então não pra ver, né? A pessoa... Não é pra esperar isso. É pra ir na emergência antes. Ah, acordou com o nariz pingando, não. Vai pra emergência? Não. A emergência é pior. É o pior lugar pra você ir nessa época. Eu adorei a história dela, que ligou pra Renata, que nem conhecia a Renata. E é isso que eu falo para as mães. Mãe, não vai para emergência. Liga para a sua pediatra. Que a sua pediatra vai dizer duas coisas. Relaxa, não é nada, faz um paracetamol. Ou fica de olho e se piorar me avisa. Ou vai agora para emergência que eu já estou ligando para lá para avisar que você está indo. O pediatra bom faz isso. Renata. Isabela Paulalé também, mas eu estou sem consultório, posso falar? Não estou mais fazendo consultório. Não sou concorrente da Renata. Mas é isso. Ou então vai dizer, olha, melhor ir na emergência porque precisa fazer uma nebulização, mas por conta do seu desespero não vai para a emergência. Só quem nasce com menos de 29 semanas, que foi o seu caso, é que vai receber o palivizumab. Então, se na minha outra fala eu disse, pagar pelo palivizumab para uma criança de 3 anos, o risco é pequeno dela ir para a UTI, diferente do prematuro. E sabe o que eu acho assim? Eu acho que ele não reinternou nessas 2 bronquiolites, porque ele já tinha 5 doses da primeira temporada. Não tem dúvida. Eu tenho certeza. Esses são os números. Assim. Tenho certeza. Esse é o resultado. Então, assim, palivizumab não é novo. O resultado para caso grave, internação, ventilação, para quanto mais grave, maior a eficácia. Então, não impede de pegar o sincicial. Mas o sincicial vai ser uma gripezinha. Lembra de gripezinha? Então é isso. Só o SUS e a ANS, né, o Plano de Saúde, só cobre o palivizumab para quem nasceu até 28 semanas e 6 dias. 6 dias. Eu não entendo essa. Maior que mais. Nasceu no 7º dia, vai ter. O meu 28 semanas e 3 dias, por 3 dias. 3 diazinhos. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações, eu faço parte das duas, a gente recomenda palivizumab para crianças que nascem com menos de 32 semanas. Então essa é a dica. Vale a pena brigar por isso. Mas assim que elas nascem ou tipo depois? Assim que nasce. Nasceu, respirou. As 5 doses. Começa a primeira dose, quer dizer, se for no mês certo, né? Se nasceu em janeiro, nem consegue. Então, a sazonalidade muda de lugar, região para região no país. Aqui no Rio, começa a partir de março, abril é que o bicho pega. Rafa, você passou agora... Oi? Desculpa. Os cardiopatas e aqueles com pneumopatia crônica, eles vão tomar no primeiro ano de vida, começando quando nasce, e vão tomar mais 5 doses no segundo ano de vida. Mais 5 doses nesse ano, nessa sazonalidade, e na sazonalidade seguinte, se ele está com menos de 2 anos, ele vai tomar 5 doses. Se o prematuro nasceu, não recebeu a informação, né, já passou o seu primeiro ano de vida, tem uma cardiopatia, tem uma pneumopatia crônica, ele tem direito ao palivizumab no SUS, pelo plano, por tudo. Tá?
Rafa, recentemente você passou por uma série de viroses respiratórias ali na sua casa, né? O Rocco indo para a escola, voltando. Você teve receio, e bem no momento que a gente estava aí com a infecção pelo VSR, né? Que ainda está em alta. Você teve receio, até por conta da experiência que você teve com o Rocco, né? Do Leon ter. Muito medo. Como é que você fez isso? Era meu pânico. Mas, assim, o resfriado, a diferença, né, no resfriado, da gripe, que eu fui ter. A minha vida é ranho. Todas as minhas roupas são manchadas de branco, porque eu já não pego papel higiênico. Você não soa mais papel higiênico, porque assa a criança. Você soa com a mão e limpa na calça. E tá tudo bem, assim. Eu sou esse ranho ambulante, mas, assim, nada disso, né, me incomoda agora. Mais uma vez. Quando é o vírus, quando é alguma coisa que eu sei que é séria, né? E a gente tem que saber. Eu tive muito medo. E o Rocco ele não teve essencial respiratório, mas ele teve o metapneumovírus? Metapneumovírus. É outro. Assim, eu fiquei apavorada, porque daí o outro ranhento chega, pega no irmão, e aí você não quer tirar o laço, né? Toda aquela questão de quem tem mais de um filho. Então, mas aí, mais uma vez, assim, eu fico meio chata, né? Porque é a militante, assim. Mas é o que a doutora está falando. Gente, tudo, no final das contas, recai em políticas públicas. E aí, vai mais uma vez eu falando, tudo cai na nossa sociedade machista e patriarcal, que as crianças não são consideradas nem seres humanos, né? Vamos pensar lá no nosso Congresso. E aí... a gente precisa que nós, mulheres, estejamos lá, inclusive para criar mais essa discussão de parentalidade, né? Para incluir também os homens nas relações héteros, então, que são de parentalidade assim. Gente, a gente precisa lutar por isso. Mas é isso, se na hora de uma votação no Congresso passam a pauta da distribuição de absorvente na rede pública porque é irrelevante, homens, naquele caso, que não menstruam, né, tirando talvez alguns homens trans, mas, tipo, não achamos relevante. Mais da metade do país menstruando, mas não é relevante. Então, é isso. É, mais uma vez, a mesma luta. A gente tem que estar lá, a gente tem que gritar, eu queria muito que você falasse da conquista que vocês tiveram da extensão, porque isso é muito importante, porque é muita luta. Desculpa, Ana, mas é que... Elas são tudo, elas tiveram uma conquista tão importante para mães de prematuro. Você pode compartilhar? Hã? Não? Mas é que eu também sou entrevistadora, eu sou da equipe da Crescer, mas é que é tão lindo, porque é tanta luta, que é importante a gente comemorar pequenas coisas. Sim, queria falar assim, como é o trabalho da ONG, como eu cheguei na ONG, obviamente pelo trabalho, né, por ter tido um filho prematuro. Ninguém passa, né, pela maternidade ilesa, uma maternidade com filho com deficiência, com filho prematuro, com risco de perda iminente, e não transforma a vida, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, eu saí, eu troquei de trabalho, eu troquei de vida, eu troquei de casa, eu troquei de tudo, depois que o Martim chegou na minha vida. Então, assim, o que a gente faz na ONG, né, eu sou voluntária desde que ele nasceu, a gente articula políticas públicas porque é isso, tem um monte de homem lá sentado, né, que podem até ser bons pais e tal, mas não sabem o que é ser mãe, não sabe o que é voltar para o trabalho e deixar seu filho com 2,5 kg que nem o meu, que precisava, não tinha chegado nem no peso de um bebê de 9 meses, e eu tive que voltar a trabalhar. E falaram para mim, tira o leite no banheiro? Mas tem uma reunião agora, você vai demorar muito? Gente, mas não pode, tá? Sua blusa tá manchada de leite. Então, assim, a gente precisava mudar isso. Eu peguei ainda a fase da regra, que eu tinha que voltar a partir contar da data do parto. Né? Então, assim, o trabalho da ONG, assim, a gente faz ali muitos braços, né? Essa articulação, Congresso, Senado, Câmara dos Vereadores e tudo, aqui no Rio também, aliás, tudo, para buscar essas políticas, principalmente para as que não têm informação, que informação é ouro, elas não sabem nem os direitos que o bebê tem, que elas têm. Né? A gente acabou de ter um caso agora, a lei recente, e já foi desrespeitado, um caso recente, né? A empregada foi obrigada a voltar a funcionária com 30 dias da criança. A lei é nova. Pelo amor de Deus, da lei nova, né? E, por outro lado, a gente também faz essa questão do acolhimento às famílias. Falar sobre vacinação do prematuro, idade cronológica, velocidade corrigida. Né? Então, a gente vai para dentro dos hospitais. Agora, a gente quer também fazer um trabalho legal com as escolas, porque a gente sabe que o parto prematuro também vem muito da gravidez na adolescência também.
né? Então tem muitas coisas, mas essa articulação das políticas Além públicas da é muito... assim, a gente teve uma lei recente agora que a licença maternidade da mãe passa a contar a partir da alta do bebê. E não mais de quando o bebê nasce, que nem meu filho. Ficou quase 3 meses na UTI, eu já tinha que voltar, deixá-lo em casa e voltar a trabalhar. Eu consegui uma benesse da empresa com mais 30 dias para ficar em casa, né? Agradeci loucamente, mas a gente sabe que isso é muito fora da curva, porque as pessoas, né? Quando eu saí para ter meu filho, eu praticamente não tinha barriga, eu escutei todo tipo de maluquice, assim. Não, é tranquilo. Eu falo, tranquilo para quem? Tranquilo ter um filho que não tem 1 quilo? As pessoas falam muitas bobagens, né, nas empresas. Então, a gente também tem que conscientizar, né, o mundo corporativo e todos, né. A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma entrada boa ali no Hospital Maternidade Leila Diniz. O que a gente recebe dentro do serviço social também de aberrações de bloqueio ao pré-natal é um absurdo. O chefe não deixa sair para fazer pré-natal. Falo, não, mas é um direito seu, é um direito do seu bebê. Garantido, não tem assim. Só que a gente sabe, né? Vai ficar desempregada quando voltar. Sim. Por isso que eu prefiro empresas gerenciadas por mulheres. Tá. E até, Tatiana, queria que... Vamos dominar o mundo, garota. Ó, já nosso tempo estourou. Não, e os homens que estão aqui, gente, não se sintam desrespeitados, a gente tem Vocês cota. estão aqui porque vocês são legais. Vocês têm cota, é cota. Ó, nosso tempo estourou, mas queria que, Tati, você deixasse aqui o seu recado final para quem é mãe de prematuro, sobre, enfim, acho que pela sua experiência, né, desse cuidado, né, de seguir a risca, né, essa questão da proteção. Então, deixo com você. Eu vou falar um pouquinho do que deu certo para mim, assim. Eu sempre confiei que eu ia levar um bebê saudável para casa. Eu tinha essa certeza. Porque eu não senti nada na gravidez, enfim. Foi lá por uma questão de circulação, ele resolveu nascer antes. E eu olhava para ele, eu aprendi a olhar para ele. Isso foi até uma coisa que a equipe do hospital falava, olha para o seu filho, ele tá bem, ele vai sair daqui bem. Então eu acreditei. Então assim, fé, mãe tem fé, né? Mãe tem fé. E eu entregava todo dia, saía chorando, como sempre, né? Achava que ia ser uma bobeira sair de lá e deixar ele, tá bem cuidado, nada. Chorava todo dia. Responsabilizava ele, depois me culpava. Filho, respira, hein, durante a noite. Amanhã a mamãe tá aqui de manhã, nada de apneia, hein, filho? Respira igual a mamãe ensina a respirar. E aí depois chorava, ele é muito pequeno para tanta responsabilidade, gente. Mas assim, eu falava com ele o tempo todo, acho que mãe de prematuro, mãe de um modo geral, né? Eu tô falando de UTI, porque UTI a gente vive um momento ali que é muito, enfim, quase perder toda hora é muito difícil, né? Eu acreditei, eu nunca pesquisei nada no Google sobre sequela, nada. Então não pesquisem no Google, nada. Porque, gente, se você botar lá sequelas da prematuridade, você cai dura, né? Não adianta. E eu sabia que, assim, se viesse pra mim alguma coisa, eu ia aprender. Deus me deu aquilo para eu aprender a lidar. Eu ia ter ferramentas para aquilo. Eu ia buscar quem pudesse ajuda. Então, não pesquisava nada. Me apoiei na equipe médica, assim, graças a Deus, tive muito apoio. Tive um bom pediatra que me acompanha, que é um anjo, assim. E aprendi a olhar para ele. Que nem assim, avô e avó. Nossa, esse menino tá ofegante. Não tá. Uhum. Aprendi a olhar para ele. Mas quando eu falo ele não está bem, ele não tá bem. Eu já fico monitorando porque eu sei que ele não tá bem. Então eu aprendi desde a UTI a observar como é que tá respirando, se tá agitado, se tá... Então, assim, é olhar para o filho, ter fé, é imunização, é alimentação, é tudo que a gente puder oferecer natureza, sair, fugir das criancinhas. Agora já está liberado, mas enfim. O Rei Leão. E trocar com outras mães, assim. Sim. A maior rede que eu tenho hoje é a ONG, assim. A gente ajuda muitas mães, principalmente as que não têm informação. A gente se apoia muito, assim. E deixar um recado importante também, né, gente? O VSR é um vírus também muito avassalador. A gente acabou lá no Leila Diniz, uma mãe que ficou com prematuro mais de 6 meses, uma mãe maravilhosa, e acabou perdendo agora por causa do VSR. Venceu a prematuridade inicial e perdeu pelo VSR. E você tem essa experiência, né? O seu filho pegou 2 vezes depois. E, Rafa, apesar do Rocco não ser prematuro, você teve ali uma experiência de UTI, né? Neonatal.
Eu vi as mães de UTI. Tanto é que eu me tornei doadora de leite para mães de UTI. Porque eu imaginava, nossa, eu vou doar leite, eu já não consigo nem... Mas, assim, gente, são gotinhas. É isso, é uma doação que você faz, alimenta 20 bebês. E eu conheci uma realidade que eu não imaginava. E, infelizmente, parceiras que eu tive ali de UTI perderam seus filhos, falo com elas até hoje, algumas meninas que eu conheci. Então, assim, é o que eu digo. Eu criei, depois que eu fui mãe, uma idolatria por essas mães, todas as mães, sabe? Principalmente em recortes diferentes do meu, porque, assim, eu idolatro. Não existe currículo. Não existe diploma maior para mim do que mãe. E essa experiência sua, né, com o Rocco internado por uma bronquiolite, o que mais fez você refletir sobre mães, né, no caso de prematuros? Eu acredito, assim, não com respeito ao VSR, né, as mães de prematuros. É isso. Na verdade, eu gostaria de me sensibilizar, e eu me sensibilizo pelo indivíduo, mas eu me revolto muito, porque, como eu falei hoje, eu não quero que essa mãe seja guerreira, eu não quero que a mãe tenha coragem. A gente precisa... Não é mais sobre o indivíduo, é sobre o espaço estar pronto para acolher. Então, isso não é mais sobre você vai ser corajosa, a sua empresa está aqui para te dar esse suporte. O Estado está aqui para poder ficar com a sua criança e você não ficar culpada porque teve que mandar com febre escondidinho no paracetamol porque você tem boleto para pagar. E talvez você seja demitida, como metade das mães são. 50%. São 69, eu falei, 69 milhões de mães no Brasil. 50% foram demitidas sem justa causa entre os primeiros 2 anos das crianças. Então, assim, eu fico revoltada. Depois, eu estou no seu time, doutora, porque é isso. Eu fico sensibilizada para o indivíduo, por essas mães, mas revoltada, porque a gente precisa mudar a visão da nossa sociedade para mulheres, crianças, enfim, todos os outros recortes. Legal. E, doutora Isabela, queria que você deixasse também sua mensagem final e também respondesse o seguinte: depois, né, desse auge que a gente teve da pandemia, a gente está numa fase agora, né, mais tranquila. A infecção pelo VSR, ela aumentou? As crianças ficaram mais suscetíveis? É preciso mais cuidado? Bem rapidinho. Nosso tempo lá já está estourado. Ó. Então, só isso, né, da gente se juntar e tal. Eu sou diretora médica de serviço e lá quem manda sou eu. Eu contrato grávida. Não existe, né? E é isso, a gente tem que lembrar que a gente tem que trabalhar grávida, né? E a sua pergunta é em relação, né, o que aconteceu com o VSR, e não é só com o VSR, com todos os vírus. Eu estava no Congresso Europeu de Infectopediatria semana passada. E, nossa, parecia um congresso de VSR, gente. Só tem VSR agora. E vírus. E a gente... Isso não é ciência, mas é só uma brincadeira que mostra, que a ciência mostra. Os vírus, eles fazem combinados. Eles são muito mais bem relacionados do que nós. Então, todo ano a gente tem influenza, de uns tempos para cá, Covid, outros tantos vírus e o sincicial. Quando a pandemia da influenza aconteceu, diminuiu tudo, ficou só a influenza, porque ele era o cara. E aí ele olha e diz assim, gente, olha só, dá um tempo que agora eu vou azar. E ele faz um super pandemia. Foi o que aconteceu com a Covid. A Covid chegou. Esse é um dos motivos que a gente... Claro que eu estou trazendo de uma maneira muito simples, né? Mas assim, enquanto a Covid estava bombando, sincicial sumiu, influenza desapareceu, cara. E de repente a gente teve aquele surto de influenza fora de época. Sincicial o ano inteiro, com muitos casos. E aí vem também a outra coisa.
como proteger, como a criança se protege. A gente já falou aqui, durante a gravidez. Portanto, meninas, nas suas próximas gravidezes, ó, quantos filhos vocês vão ter? Toma as vacinas da gravidez. Toma. Todas. Todas. DTPA, hepatite B, se você não tomou ainda, não precisa tomar de novo. Difteria e tétano, provavelmente você já tomou quando era criança, não precisa tomar de novo. Influenza, porque não só protege o seu bebê, como a gestante, foi o que mais morreu na pandemia de influenza, foi gestante. E no futuro, eu vou dar uma boa notícia, teremos a vacina VSR para gestantes. Eu estava lá no congresso, vai ser difícil, porque gestante não vacina. Eu falei, fala a palavra VSR para ela. Mas a gente tem que tomar, né? A campanha da influenza, gente, sabe quanto de adesão? 20%! De graça! De graça, a gente tem o SUS que... Agora está liberado para todo mundo, para não jogar vacina fora. Agora a gestante não está vacinada, vai pro carro, vai matar. A outra questão é, a criança, ela... Durante a gravidez, ela recebe anticorpos da mãe. Então, se a mãe está vacinada, ela está protegida. E não é só, claro, tem as outras infecções que não tem vacina. A dica é, está pensando em engravidar? Faz o calendário do adulto inteiro, que tudo isso vai para o seu bebê. Engravidou, faz as vacinas que tem que fazer na gravidez. Não adianta fazer fora dela, para proteger o bebê. E essa criança, durante a Covid, ela recebeu esses anticorpos que a mãe tinha, ela recebeu os anticorpos na amamentação, infelizmente, quando foi amamentada, e ficou trancada em casa, junto com os pais. E aí os pais começaram a sair de máscara e voltavam mais protegidos. Aí, graças a Deus, os pais começaram a se vacinar, pelo menos para a Covid. Então, essa criança ficou out de exposição. Porque enquanto ela tem os anticorpos, porque esses anticorpos duram no máximo 9 a 15 meses. A partir de 9 já não é... Mas se continuar amamentando, ainda segura mais um tempo. Ela vive disso. Enquanto isso, como é que ela cria os anticorpos? Começando a vacinação dela, que começa, né, logo que nasce, se expondo, contato, não tem doença grave, tem anticorpo da mãe, pega a infecção, mas não fica grave, e a gente acabou com tudo isso. Então a criança não formou anticorpos, nenhum, viveu numa bolha. Dizem que vacina causa doença autoimune. Já ouviram falar nisso? Tem uns malucos aí. Sabe o que causa doença autoimune? Criar uma criança numa bolha. Porque o sistema imune precisa defender você de alguma coisa. Vocês são jovens, mas no meu tempo, há 30 anos atrás, tinha um filme que era o Menino da Bolha. E assim, não pode. Então, isso tudo fez com que essas crianças estejam muito mais suscetíveis, não tem história de exposição, não tem anticorpo nenhum, e mais 50% das nossas crianças também não tomaram vacina. E como você falou, Rafa, a campanha da influenza está acabando, claro que vai ser prorrogada, e é isso, nem 20% de cobertura. Por quê? Porque a influenza saiu de moda. Então o recado é esse, né, doutora? É vacinar. Não tem moda em vacina, ok? É vacinar. Meninas, obrigada. Nosso tempo estourou, super. Queria agradecer, Tatiana, obrigada. Rafa. Próxima vez não convida nos três. Doutora Isabela, queria agradecer também a AstraZeneca, que tornou esse papo aqui, que a gente ficava aqui, mais um tempão aqui. Faltou. A doutora está quase abrindo um puxadinho aqui com a vacina. Aqui. Façam fila. Vale Bisumar, tá tudo ali naquela salinha. Obrigada, viu? Obrigada, viu, doutora? Obrigada, viu? Obrigada, Tati. Obrigada. Opa!